Estou de volta com mais um conto do livro Catador de Ilusões, Anos Dourados. A música sempre foi uma das coisas mais marcantes na vida de cada pessoa. Quem não tem a sua música ou a sua melodia de vida é porque por esta passou e não viveu. A própria história em seus anais nos dá conta de que em cada época sempre existiu um estilo de música diferente, cada qual com as raízes intrínsecas do seu tempo. Acredito que muitas pessoas já ouviram falar de música clássica, algumas até com certa ponta de ironia, mas ninguém pode tirar das estrelas de maiores grandezas, compositores como Chopin, Bach, Beethoven, entre outros, que foram primorosos em suas belas músicas, que traduzem paz, serenidade, poesia, emoção, sentimento, embora estes autores, em sua maioria, tenham sido pessoas dominadas pelo medo, insegurança e pelos seus fantasmas interiores. Geralmente, por ironia do destino, os intelectuais, os gênios, são pessoas que por uma razão ou por outra levam uma vida de dor, de tormentas de sofrimentos, e terminam sempre as suas vidas com um fim trágico, como regra geral, salvo exceções, é assim que acontece. Mas que a música clássica ainda hoje tem os seus admiradores, disto não há a menor dúvida, sobretudo porque é um tipo de música reconfortante, que traz paz e serenidade em determinados instantes da vida, e faz com que a gente feche os olhos e se desligue dos tempos modernos do estresse a que somos invariavelmente submetidos por imposição circunstancial e adentrar na musicalidade angelical desses gênios do passado é mergulhar numa vida que não se viveu. É como se fazer uma higiene mental, expurgando o lixo que nos fazem engolir goela adentro nesses tempos cibernéticos da camisinha, do amor livre, do desrespeito e da mulher inflamável. Em qualquer parte do mundo, indubitavelmente, música é amor, é poesia e vida, e para ela não existe fronteiras. Acredito que todos nós temos os nossos anos dourados. Meus pais também tiveram os deles, que foram os tempos saudosistas da dor de cotovelo de Nelson Gonçalves e a sua boemia. Vicente Celestino e o seu ébrio, que marcou época. Silvino com a música Esta Noite Eu Queria Que o Mundo Acabasse. Valdir Soriano e o seu Sonhar Contigo. Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Ataúfo Alves e a sua Saudade da Professorinha, e tantos outros autores e outras músicas que marcaram as suas vidas, que às vezes gosto de ouvi-las como que revolvendo um velho baú do tempo, e fico dominado por momentos de uma ponta de saudosismo, de uma dor incontida, por também não ter vivido aqueles tempos do terno de linho branco, engomado dos chapéus de massa com aba quebrada de banda e dos namoricos insossos de olhares enviesados como quem nada queria, mas querendo. Velhos tempos e nada mais que ficam marcados para sempre na vida da gente. Os meus tempos de criança ainda começaram com essa ponta de saudosismo, essa musicalidade de meus pais. Por falar em meus pais, minha mãe de família tradicional, de tocadores de 8 baixos de forrozeiros das Brenhas, lá do Bom Conselho, sabia, a exemplo de seus irmãos, tocar sanfona de 8 baixos, embora nunca tenha demonstrado, e faleceu sem que ninguém soubesse. Ainda com tenra idade, as minhas primeiras músicas que tive conhecimento foram algumas marchinhas dos antigos carnavais. Alguns frevos, uma música por nome de Andorinha, outra conhecida como Caranguejo Sá, outra ainda que falava de marinheiro, e algumas outras mais de Orlando Dias, Valdir Soriano, Silvinho, Luiz Gonzaga e de outros autores que não me vêm à memória. Mas como tudo vai passando, rodando, girando a década de 60 e 70, foram as que mais me marcaram em termos de música, pois no vigor da juventude, fim da adolescência, para início da fase adulta, sofrendo feito bode embarcado no estado de São Paulo,
me faz lembrar com certa ponta de tristeza quando ouvi pela primeira vez a música Quero que vá tudo pro inferno de Roberto Carlos. Aquilo caiu como algo feito para um figurino certo, pois morando numa rude casa nos arrabaldes de Ribeirão Pires, interior de São Paulo, queria mesmo mandar tudo para o inferno, principalmente pela saudade danada que me dominava. Da minha terra, Buíque. Depois, já residindo na Vila Ema, em São Paulo, capital, vieram as baladas de Renato e seus Blues Caps, o milionário dos incríveis que animava as festinhas de casas de família que eram muito comuns nas vilas pobres e periféricas de São Paulo. E vez por outra, o cacete comia no centro. Marcou-me também a dupla Leno e Lilian, da Pobre Menina, Jerry Adriane Vanderlei Cardoso, Martinha o Tremendão, Erasmo Carlos, aquele que cantava Meu carro é vermelho, não uso espelho para me pentear, Eduardo Araújo, o soul music, Tim Maia das músicas Compadre, Pelo Amor de Deus, Azul da Cor do Mar, Coroné Antônio Bentos, entre outras. Trio Esperança, e no rock tinha os Mutantes dos Nacionais, era somente este que nós ouvíamos, além dos Beatles, Rolling Stones, B. J. Thomas Johnny Rivers, Johnny Holiday, Tina Charles, Tom Jones, Creedence, Clearwater Revival. Este era um dos conjuntos que mais adorava, só para citar alguns das americanizadas músicas que gostava de curtir. Houve certo período também do modismo exagerado dos cabelos compridos, da calça boca de sino, que cobria os pés calçados com sapatos cavalo de aço, da calça Saint-Tropez, que era bem apertada das canelas às coxas, e o cinturão tipo fivelão era colocado no meio da bunda. Com essas calças, a gente usava umas camisas todas florida, amarradas na cintura, chamadas de psicodélicas. Foi a época do psicodelismo. Houve uma época também que somente pelo fato de Roberto Carlos ter aparecido com um anel que ele deu o nome de brucutu, para que todo mundo começasse a usar anel similar. Só tinha um detalhe, não existia Fusca que ficasse sem aquela pecinha de jogar água no para-brisa, que era justamente usado para fazer o anel. Os donos de Fuscas não tinham mais sossego, pois a meninada rapava todo o brucutu que encontrasse nos Fusquinhas. Outro detalhe também dessa época é que nas festinhas caseiras que se promovia, ainda não podia dançar muito agarradinho, nem se atracando em ardentes beijos pelo princípio do respeito à família. Outra coisa interessante era o fato de que o indivíduo de outra vila, se não tivesse um amigo naquela casa aonde estava se realizando a festinha, era considerado um estranho como uma persona non grata e corria o risco de levar uns cacetes. Eram muito comuns as briguinhas entre grupelhos de uma vila e de outra nessas festinhas daquelas épocas. A maior desfeita nessas ocasiões era quando o indivíduo arrumava uma namorada naquela festinha do pedaço, principalmente se a fulaninha estivesse sendo cortejada por alguém da turminha da vila. Aí sim era rolo na certa. Em uma determinada ocasião, meninote dos meus 18 anos por aí, sai com um grupinho de amigos da Vila Ema e fomos xeretar uma dessas festinhas na Vila Diva, uma vila vizinha da outra, e qual não foi a surpresa ao sermos acuados por outro grupinho desta última vila. E lembro bem que um dos molecotes tentou me acertar um soco na cara. Eu me defendi e, junto com o meu grupinho, tivemos mesmo que correr. E corremos à beça até chegarmos à Vila Ema cansados, mas aliviados por não termos apanhado. Naquele tempo também veio a época da pregação hippie do amor livre, dos beatniks e do psicodelismo. A nossa bebida da época era a chamada Cubra Libre, Coca-Cola com rum Montilha, que lá em São Paulo eles faziam dentro de um caldeirão e iam servindo aos poucos aos convivas e penetras. Quanto aos maconheiros ou viciados em drogas, destes nunca quis saber, os desprezava, não os queria por perto nem em nosso grupo. Em São Paulo, época dos meus anos dourados, não foi tão dourados assim, a não ser pelas tristes lembranças que de lá ainda tenho, mas nunca fui um namorador, um comilão, ou coisa assim bem próxima em termos comportamentais.
Simplesmente fui um menino, um adolescente, um rapazote pobre que trabalhava durante 10 horas diárias, um nordestino cabeça chata que buscava um sonho e a volta à terra amada um dia. No período noturno, esforçadamente, estudava em escolas públicas para mostrar para muitos dos espezinhadores e metidos paulistas que o nordestino, apesar de ser um baiano da cabeça chata, era antes de tudo um forte, um homem que também tinha a capacidade para ser inteligente e intelectual, igualmente a qualquer outro ser humano de qualquer parte do planeta. Aos sábados à noite, me vestia dentro de uma calça Lee desbotada, a grife da época, e com alguns colegas me deslocava, ou para um cinema na Vila Prudente, ou no centro da cidade, ou então, quando convidado, ia para algum bailinho em casa de família. Em clubes não ia não, senhor, pois além de caros, eram verdadeiros pés de brigas. Foram esses, pois, os meus anos dourados e que ainda continuaram ao voltar, em fins da década de 60 para 70 e início da de 80 para Buíque, onde tive, juntamente com Emanuel Modesto, meu primo, o chamado Mané da Jega, a complementar esses anos com belas músicas que curtíamos em nossos encontros de cachaças e dos bailes que participávamos em Buíque, assim como das paqueras e dos amores não correspondidos. Em Buíque, passei a curtir Elvis Presley, os Fevers, os Trepidantes e as mesmas músicas dos tempos de São Paulo. O interessante mesmo foi que ao chegar de São Paulo como todo matuto metido à besta, cheguei com os cabelos compridos, um fuá dos diabos, uma calça boca de sino, daquelas de varrer o chão, e um par de sapatos cavalo de aço, de me fazer crescer uns 10 centímetros, e o sotaque paulista de quem não mais conhecia o Nordeste. Coisa de gente besta mesmo, mas que hoje lembro com um ar de gozação e uma sensação de risos. O danado é que as menininhas de Buíque daquela época, quando o boato se espalhou na cidade, que o irmão de Miltinho do Bar Arizona tinha chegado de São Paulo, muitas de forma curiosa ficavam a passar para lá e para cá, em frente ao Bar Arizona, para ver de perto o peixão que tinha chegado de São Paulo e matar a curiosidade. Teve até uma dessas que não me deu sossego e me seguia os passos para onde quer que eu fosse. Tempos depois vim a saber que fui motivo de gozações, como muitos abestalhados também o são, quando pensam que estão abafando e confundindo urubu com galinha preta. Mas a minha influência de São Paulo e da música inglesa era tanta que no ginásio onde estudei, o ginasial em Buíque, publiquei um jornalzinho com o nome de O Plado GCB, elaborado pela Team of My Spotless. Na época achava um arraso, hoje, coisa de gente besta. Mas o que importa é que a minha ideia valeu a pena, sobretudo porque em Buíque ninguém tinha noção do que vinha a ser o despertar para a publicação de um jornalzinho feito pelos próprios estudantes. A minha contribuição valera, de certa forma, apenas sobre se publicar um jornaleco na própria escola. Tudo isto, enfim, faz parte dos meus anos dourados. Dourados anos que não voltarão jamais, só ficando mesmo nas notas musicais das cordas dos tempos, como nostálgicas lembranças que me fazem sofrer para danar sonhar com coisas que, se volvessem às brumas do passado, não mais fariam como as fiz, mas sim procuraria usar de mais maestria, de mais habilidade, de mais vivacidade, para que hoje fosse mais completo. Mas como o passado não pode voltar, devo simplesmente me contentar com o que sou, com o que posso, com a minha capacidade de ainda construir das cinzas os meus anos dourados da vida, que um dia ainda virão. O tempo fluiu como uma nuvem que desaparece, mas a minha vida ainda é uma flor que resplandece das estrelas que me guiam para dias melhores. Nem tudo deve ser considerado como perdido.
Pois enquanto força tiver, uma luz que vicejar com a sua claridade lá no fim do túnel, se deve lutar até o fim para buscarmos a nossa verdadeira realização na vida e sempre viver intensamente os nossos anos dourados. A gente dança Do You Wanna Dance, provando que o sonho ainda não terminou. Conto do livro Catador de Ilusões. Se você gostou da história, inscreva-se neste canal, deixe o gostei, compartilhe e comente, porque vem mais interessantes histórias por aí. Aguardem!